Presbítero Everton disse, louvar o nome do Senhor também pelos 28 anos da nossa igreja, né? No dia 1º de setembro nós completamos 28 anos de existência como igreja e nesse mês de aniversário a gente tem concluído essa comemoração e louvar o nome do Senhor porque é o Senhor da igreja que tem sustentado essa igreja durante todo esse tempo. E é por causa da graça e do favor de Cristo sobre as nossas vidas que a igreja tem caminhado de pé até hoje. Amém, queridos? Então, isso é motivo de louvor e agradecimento. Mateus, capítulo 5, nós faremos a leitura a partir do verso 33. Mateus, capítulo 5, leitura a partir do verso 33. Hoje nós falaremos sobre a relação do juramento e da mentira, do procedimento íntegro, verdadeiro que a igreja ela deve sustentar na sua fé. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 25, leitura a partir do verso 33. O texto diz o seguinte: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo: não jurem de forma nenhuma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vou convidar os irmãos a orarem. Senhor, nós queremos ser ministrados pelo teu Santo Espírito. Ministra a tua palavra em nossos corações. Nos convence da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa fragilidade e do quanto nós somos dependentes da tua graça e do teu favor, Pai, para absolutamente tudo. Seja para entender uma pregação, uma palavra, seja para ter o coração transformado, a conduta transformada. Nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo, Pai. Então nós queremos entregar o nosso coração nessa manhã. Glorifica o teu nome, Pai, porque o Senhor é a pessoa mais importante aqui entre nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós temos vivido uma crise de credibilidade. Hoje nós temos vivido na sociedade um descrédito quando o assunto é credibilidade. Seja no meio político, governamental, seja nos veículos de comunicação, até mesmo no meio religioso. Existe uma crise de credibilidade instaurada em toda a sociedade. E cada vez mais o que se diz e o que se faz tem andado cada vez mais distante. A relativização ética e moral é tão grande que o compromisso entre aquilo que se promete e aquilo que se cumpre se tornou um mero detalhe insignificante. As palavras, elas perderam o seu peso. As palavras, elas perderam o seu significado. E essa crise de credibilidade que Jesus ele está tendo que combater no seu tempo, diante dos líderes religiosos, dos intérpretes da lei, diante de homens que diziam: eu juro, mas o procedimento continuava falso. De homens que diziam: eu juro, mas a integridade da sua vida continuava abalada. Nos tempos de Jesus, o peso da palavra também havia sido perdido.
No tempo de Jesus, as palavras elas perderam igualmente o seu significado. É sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Nós vamos falar sobre a relação do juramento e da mentira, e aquilo que o Senhor deseja de nós enquanto igreja, no procedimento da verdade, no procedimento de uma vida íntegra. Amém, queridos? Recapitulando tudo que a gente tem conversado nos últimos sermões, nós temos percebido que Jesus ele tem se apresentado como o verdadeiro intérprete da lei. Jesus ele tem se apresentado como é, verdadeiro Moisés, né? Um verdadeiro Moisés perfeito e santo, porque de fato ele é Deus. Então ele reinterpreta a lei, ele ressignifica a lei, ele aprofunda o entendimento da lei, não no sentido de que ele está se opondo à lei, mas no sentido de que ele está se opondo às falsas interpretações do seu tempo. E essas falsas interpretações, além de serem equivocadas, em muitas ocasiões elas eram maldosas. Muitos torciam a lei ao seu bel prazer. Muitos naquele tempo torciam a lei para atender os seus desejos escusos, maldosos do coração. Então Jesus ele se coloca na perspectiva de ressignificar o entendimento do juramento de uma maneira santa, que contraste com a forma como os fariseus daquele tempo, os líderes religiosos daquele tempo, faziam. Então, o que é o juramento, queridos? Juramento é uma promessa feita sob o compromisso de que ela vai ser cumprida, sobre o compromisso de que ela vai ser realizada. Isso é um juramento. E para poder colocar peso, solenidade, veracidade nessa promessa, então se jurava em nome de Deus. Para que esse juramento ele fosse solene, reverente e verdadeiro, para que houvesse veracidade. E essa era uma prática muito comum no Antigo Testamento. Nós temos inúmeros personagens que juraram em nome de Deus e os seus juramentos eles foram aceitos diante de Deus. Abraão, ele se coloca diante do seu servo já na sua velhice e pede para que seu servo jure em nome de Deus que o seu filho Isaque se casaria com alguém de dentro da sua casa, alguém de dentro da sua família. Nós percebemos em 1 Samuel capítulo 1, Ana fazendo um voto diante de Deus, um juramento, para que Deus ele desse a dádiva para ela poder dar à luz. E ela dá à luz a Samuel, e Samuel é consagrado na vida sacerdotal. E o juramento ele também estava prescrito na lei. Quando Moisés ele está estabelecendo ali os estatutos de Deus, em Deuteronômio capítulo 6, o texto diz o seguinte, temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Ou seja, o que Moisés ele está dizendo aqui? Que nós devemos temer tanto ao Senhor, que todo culto que a gente for prestar tem que ser diante de Deus. E todas as vezes que a gente for jurar, a gente tem que jurar diante de Deus. Então, essa era uma lei muito comum socialmente na vida no Antigo Testamento, bem como era um procedimento prescrito na lei de Deus. Só que no tempo de Jesus, o juramento ele foi banalizado. O juramento ele começou a ser tratado de uma forma torcida, equivocada, no intuito de atender os seus desejos escusos, maldosos, eles passaram a torcer a lei e a banalizar o uso do juramento. E, queridos, conforme nós formos
expondo o texto, expondo cada ponto, nós vamos perceber cada problema que Jesus ele precisou enfrentar na reinterpretação do entendimento do juramento. Então, no sentido, queridos, de reinterpretar o entendimento do juramento de uma maneira santa, o que Jesus ele diz? Foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante de Deus. Eu, porém, digo: não jurem de maneira nenhuma. Não jurem de maneira nenhuma. O que o Senhor ele está querendo ensinar aqui? A condenação do juramento, que o juramento ele precisa ser abolido. Quer dizer que quando nós fizemos voto no nosso casamento e juramos ser fiéis, a gente pecou porque fez isso? Quando a gente precisou dar um depoimento numa audiência judicial e fez um juramento de falar a verdade, a gente está pecando por causa disso? Quando nós juramos fidelidade ao serviço do país no exército, a gente pecou por causa disso? Obviamente que não. Obviamente que não. Jesus ele não está falando sobre a condenação do juramento. Até porque o próprio Jesus ele teve que depor diante de Pilatos, sob juramento romano. O próprio apóstolo Paulo teve que depor diante do juramento romano em várias ocasiões, quando ele foi detido no livro de Atos, em vários momentos. O próprio Paulo, na sua carta, em muitas ocasiões, ele dizia o seguinte: Deus é testemunha de que o que eu estou falando é verdade. Então Jesus ele não está condenando o juramento. O que Jesus ele está dizendo então, queridos? Como o juramento ele acabou sendo banalizado, não só em questões solenes, mas também no cotidiano, tudo se jurava. Jurava-se por tudo, até por questões corriqueiras. Por que que isso acontecia, queridos? Por que que se banalizou o uso do juramento? Porque se não houvesse juramento, não havia confiabilidade. Porque se não houvesse juramento, não tinha credibilidade. Então se jurava por tudo. E quando Jesus ele afirma, não jurem de maneira nenhuma, o que Jesus ele está querendo dizer? Que a nossa confiabilidade como cristão, ela não deve estar posta no muito jurar. A nossa confiabilidade como cristão, ela deve estar posta na integridade da nossa fé. A nossa confiabilidade como cristão não deve estar posta no quanto a gente promete, no quanto a gente conta história. A nossa confiabilidade como cristão, ela deve estar posta na integridade da nossa fé, no exemplo da nossa fé. Jesus ele nos chama, queridos, quando ele afirma que nós não devemos jurar de maneira nenhuma, a dar passos mais profundos no entendimento do reino de Deus. Porque aqueles que vivem na perspectiva do reino de Deus sabem que tudo aquilo que eles dizem é diante de Deus. Aqueles que carregam o Espírito Santo, que são habitação da presença de Deus, eles sabem que, independente do juramento, tudo que se diz é na presença de Deus. Então, o juramento ele não pode ser um atestado de confiabilidade. O que deve atestar a nossa confiabilidade como cristãos é o nosso exemplo de fé. É a nossa integridade de fé. Só que, em muitas ocasiões, queridos, quando a nossa credibilidade ela é manchada, ela é deteriorada diante da família, diante do trabalho,
diante das relações de amizade que nós temos, ou seja lá qual for, ainda que a gente faça promessas repetidas vezes, 4, 5, 6 vezes, ainda que a gente jure, dificilmente a gente consegue limpar a nossa barra. Dificilmente. E sabe qual é o grande problema, queridos? Quanto mais a nossa credibilidade está abalada, quanto mais a nossa confiabilidade ela se encontra deteriorada, mais nós nos enviesamos na tentativa de tentar buscar a confiabilidade pelo quanto nós prometemos. Não, mas eu prometo. Não, mas eu juro. Aí floreia história. Aí fala, aí diz, aí argumenta, usa de artifícios, de artimanhas. E por que que isso acontece, queridos? Por quê? Porque é mais fácil fazer promessa. Difícil é restaurar o nosso exemplo. Difícil é restaurar o nosso coração. Difícil é restaurar a nossa integridade. É muito mais difícil, queridos. Por isso, quanto mais a nossa confiabilidade está abalada, mais a gente quer seguir pelo caminho mais fácil, que é continuar fazendo promessas vazias, juramentos vazios, histórias vazias. William Hendrickson, comentando sobre esse ponto, ele diz o seguinte: é característica de certos indivíduos que são conscientes de que sua reputação em relação à verdade não gozam de boa fama, que quanto mais mentem, mais afirmarão que o que dizem é pura verdade. O que, que o Hendrickson está dizendo aqui? Que quanto mais existe uma tendência de se mentir, mais ao mesmo tempo existe uma tendência de se justificar. Mas existe uma tendência de criar artifícios, juramentos, ou seja lá o que for, para poder dizer que aquilo que ele afirma é pura verdade. É isso que Hendrickson está dizendo. E era exatamente isso que os religiosos do tempo de Jesus faziam. A barra deles não estava limpa. Por isso, o que, que eles faziam? Eles juravam, juravam pela terra, pelo céu, pela cabeça, até pela cabeça. Eles juravam. Aí a gente se lembra da nossa infância quando a gente fala, eu juro pela minha mãe. Coitada da mãe, a gente jura pela mãe morta, né? Nosso coração. Mas por que, queridos, a nossa confiabilidade, ela deve estar posta na integridade? Comentando também sobre esse ponto, Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: o juramento, a promessa são a prova da existência da mentira e da desonestidade no mundo. Queridos, existiria juramento, promessa, se o ser humano fosse mentiroso? Existiria juramento, promessa, se o ser humano não fosse pecador? Se o ser humano não fosse mentiroso? Se o ser humano não fosse corrupto? Não haveria necessidade. Mas porque o ser humano é mentiroso, que se instaurou, se instituiu o juramento, seja ele socialmente ou juridicamente. Só que o ser humano ele é tão corrupto que hoje ele se utiliza do juramento para continuar mentindo. Essa é uma tendência do ser humano. Quando a gente olha para o contexto político, não estou generalizando, obviamente, mas quando nós olhamos para o contexto político, o que, que os políticos fazem? Eles prometem mais e mentem mais. Prometem mais e mentem mais. Corrupção, queridos. Pessoas que juram, prometem 5, 6, 7 vezes e fazem a mesma coisa. E por que que as pessoas que nos amam muitas vezes não acreditam mais na gente? Porque o que atesta a credibilidade, queridos, é exemplo. Exemplo de fé, exemplo de vida. Não é no muito prometer.
não é no muito jurar. Jesus ele fala algo interessante. A Bíblia, na verdade, fala algo interessante sobre as palavras e o ensino de Jesus. A Bíblia fala que o ensino de Jesus tinha autoridade, que Jesus ele ensinava como quem tinha autoridade. Por que Jesus ele ensinava como quem tinha autoridade? Porque Jesus era aquele que dizia o seguinte: olha, dá outra face. Mas ele mesmo, com a sua própria vida, foi vilipendiado, açoitado, chicoteado por conta da impunidade do ser humano. Jesus era aquele que dizia: perdoa 70 vezes 7. Mas ele mesmo, com a própria vida, perdoou o pecado de toda a igreja. Jesus era aquele que dizia o seguinte: serve o seu próximo. E ele mesmo, com a própria vida, ele entregou a sua vida à disposição e a serviço da redenção da igreja. Jesus era aquele que dizia: ame o Senhor acima de todas as coisas. E ele, em obediência e amor, ele foi até as últimas circunstâncias na cruz, por amor ao Pai. Jesus era aquele que dizia: ame o seu próximo. E ele mesmo, com a sua própria vida, provou do seu amor morrendo pela igreja. Por isso Jesus ele ensinava como quem tinha autoridade. O exemplo de Jesus, ele dava poder e autoridade para as suas palavras. E a igreja vai voltar a ter credibilidade na sociedade quando o seu exemplo caminhar com as suas palavras. A igreja vai voltar a ter autoridade enquanto igreja na medida em que a sua integridade encharcar aquilo que se diz, aquilo que se prega, aquilo que se fala. Hoje é uma vergonha, queridos, tem instituições que não fazem acordo com a igreja, porque a igreja perdeu a credibilidade. Isso é triste, queridos. Triste. Então, nesse ponto, queridos, nós aprendemos que a nossa confiabilidade como cristão deve estar posto no nosso exemplo, na nossa integridade de vida. O que nós temos apresentado como exemplo? O que a gente tem apresentado em termos de vida? Será que nós temos ensinado, pregado como quem tem autoridade? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Porque a nossa confiabilidade, mais uma vez eu vou dizer, queridos, a nossa confiabilidade se encontra no exemplo que a gente dá de fé e de vida. Então, como se não bastasse, além dos religiosos daquele tempo banalizarem o uso do juramento, porque a credibilidade deles havia se perdido, eles também torciam a lei e acrescentavam algumas regras no sentido de se safar de duas coisas. Chega a ser cômico dizer isso, queridos, mas eles tentaram se safar de dois aspectos. Quando eles juravam em nome da terra, em nome do céu, em nome da cabeça, em nome da mãe, dos astros, ou seja lá o que for, eles queriam arrumar uma desculpa para poder jurar sobre tudo, mas sem profanar o nome de Deus. Porque o que a lei afirma? A lei afirma que não deve se tomar o nome de Deus em vão. Quando nós mencionarmos o nome de Deus, tem que ser com reverência, tem que ser com solenidade. Então eles arrumaram uma forma de jurar por coisas corriqueiras, mas pelo céu e pela terra. E o que Jesus ele está dizendo? Vocês são tolos. Vocês não sabem que o céu pertence ao trono de Deus? Vocês não sabem que a terra é o estrado dos pés de Deus? Vocês não sabem que quando vocês juram por Jerusalém, vocês estão citando a cidade do grande rei? Quando você jura pela sua própria cabeça, meu irmão, você não tem controle nem pela sua velhice. Sobre a sua vida, sobre as enfermidades, sobre os problemas, você quer jurar pela própria cabeça.
E como se isso não fosse o bastante, queridos, como se isso não fosse o bastante, eles criaram uma falsa equivalência na ideia que se eles tiverem que jurar em nome de Deus, tem que cumprir. Mas se jurar pela terra, dá para torcer um pouco aqui a verdade. Se não houver tanto comprometimento assim em cumprir o que se falou, então a gente jura pelo céu, a gente jura pela terra. Afinal de contas, nós não devemos jurar falsamente em nome de Deus. Aí quando nós olhamos para isso, queridos, a gente pensa assim, cara, que tolice. Como que homens com lastro religioso desse tamanho, rabinos, interpretam a lei dessa forma? A gente pensa, eles são tolos. Mas se eu disser para os irmãos que nós fazemos a mesma coisa, nós fazemos a mesmíssima coisa e criamos falsas equivalências no nosso coração só com a desculpa de torcer um pouquinho a verdade aqui, com a desculpa de dar uma floreada aqui numa história, com a desculpa de mexer um pouquinho aqui nessa prova. Afinal de contas, nesse contexto até que dá, nessa circunstância vai. Nós também criamos falsas equivalências, assim como os religiosos daquele tempo. E essa falsa equivalência começou no Éden. Por que que começou no Éden? Porque o ser humano pecou. Mas como que essa falsa equivalência ela se dá no Éden? Quando o ser humano ele foi expulso do Éden, ele foi desconectado de Deus. Houve uma ruptura na relação entre Deus e o ser humano. Mas não houve só uma ruptura na relação entre Deus e o ser humano, também houve uma ruptura na mente do ser humano. E essa ruptura promoveu uma separação entre céus e terra, entre aquilo que é divino e aquilo que é terreno. De modo que aquilo que é terreno a gente trata como profano, e aquilo que é divino a gente trata como sagrado. E a gente passa a criar, muitas vezes inconscientemente, essas falsas equivalências. Às vezes a gente sabe que está errado dentro de casa, sabe que está errado com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, mas o que que a gente faz? A gente busca pelos melhores argumentos. A gente faz manobras argumentativas só para poder provar que a gente está certo, quando no final das contas a gente não está. E sabe por que que isso acontece? Porque talvez a gente não trate a nossa casa de forma tão sagrada assim. Há falsas equivalências. Às vezes a gente quer se safar do trabalho porque a gente fez alguma besteira, aí a gente forja provas para poder se safar. Talvez a gente faça isso porque a gente não trate a vida profissional de uma forma tão sagrada assim. Às vezes a gente floreia histórias só para poder se mostrar interessante nas nossas relações, de forma reprovável, mas porque talvez a gente não trate as nossas relações de uma forma tão sagrada assim. Às vezes, no meio acadêmico, a gente sente a tentação de falar coisas que às vezes a gente nem sabe, mas a gente fala. E eu me coloco nisso, queridos, eu sou pecador também. Porque talvez a gente não trate a vida acadêmica e tudo que tange o nosso estudo de uma forma sagrada. Por isso, queridos, nesse segundo ponto, nós precisamos compreender que a integridade de fé no reino de Deus nos exige viver uma verdade igualmente íntegra. A integridade de fé no reino de Deus nos exige viver uma verdade, perdão, igualmente íntegra, sem falsas equivalências, sem parcialidade, sem jeitinho. A verdade no reino de Deus deve ser inteira. Ela deve ser integral. Não pode haver sombra
de variação. E esse é um desafio que nós temos enquanto igreja. A nossa verdade não pode ser torcida, ela não pode ser parcial. Então, qual é o conselho que Jesus nos dá? Nós temos percebido nesses exemplos que Jesus apresenta um ensino e depois ele apresenta um conselho. E qual que é o conselho que Jesus está dando aqui? Que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. O que Jesus está querendo ensinar com esse conselho? Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Qual é o ensino de Jesus aqui? Que a palavra do cristão, a palavra da igreja, ela deve ser tão autêntica, tão verdadeira, tão legítima, que não haja necessidade de maiores explicações. A verdade do cristão, as palavras do cristão, elas precisam ser tão autênticas que não haja a maior necessidade de mais justificativas. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Com esse ensino, nós percebemos que a integridade do sim e que a integridade do não vale muito mais do que torrentes de juramentos. Vale muito mais do que torrentes de promessas. A credibilidade do sim e do não vale muito mais do que torrentes de artifícios para poder provar um ponto. Porque o nosso exemplo caminha do nosso lado, porque a nossa integridade caminha do nosso lado. E o grande problema, queridos, é que quando o sim da igreja se torna não, e quando o não da igreja se torna sim, nós estamos assinando um atestado de destruição da comunidade, um atestado de destruição das relações. Por isso, Jesus ele afirma que tudo que passa de sim e de não provém do maligno. O que Jesus ele está ensinando aqui? Que a mentira, queridos, ela não é só um mal moral. Jesus ele está ensinando que a mentira é um mal igualmente maligno. Por quê, queridos? Porque todas as vezes que nós fomentamos mentira na nossa vida, nós igualmente fomentamos o reino das trevas. Então é um mal moral e um mal maligno. Porque todas as vezes que a mentira é fomentada, discórdia, desunião, destruição é estabelecido no meio do nosso meio, no nosso meio, perdão. E com isso nós fazemos avançar o reino Satanás. Afinal de contas, apesar de nós entendermos que Deus é o Deus verdadeiro, Satanás é o pai da mentira. Por isso nós percebemos aqui nesse último ponto, queridos, que as palavras do povo de Deus devem ser confiáveis. As palavras do povo de Deus devem ser confiáveis. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Para finalizar, queridos, eu queria contar uma história. Uma história que, pelo menos no nosso meio teológico, é famosa, que é uma história de Tomás de Aquino. Quando ele ainda estava na sua formação como monge, ele estava lá no mosteiro estudando, reflexivo. Então os amigos dele decidem pregar uma peça para ele. Vamos pregar uma peça para ele.
Vamos chamar ele e dizer que tem uma vaca voando aqui. Aí eles falam: vem cá, tem uma vaca aqui voando. Aí prontamente ele levanta e ele vai para ver essa bendita dessa vaca de asa voando. E ele vai com calma. E quando ele chega do lado de fora do mosteiro e os amigos veem ele, eles falam assim: cara, mas você não percebeu que a gente está caçoando de você? Aí Tomás de Aquino, de uma forma muito sábia, ele diz o seguinte: é mais fácil acreditar que uma vaca voa do que um cristão mentir. É por isso que eu acredito na palavra do cristão. Ainda que você diga para mim que tem uma vaca voando. Então eu vou lá, vou ver. Eu não vou esperar que um cristão ele vá mentir. E esse é o desafio de Cristo para a igreja, queridos. Esse é o desafio de Cristo para a igreja. Que a credibilidade da igreja seja uma credibilidade que fomente verdade, confiabilidade, de modo que as pessoas acreditem na gente pelo simples fato da gente pertencer a Cristo. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Porque de maneira nenhuma, queridos, nós vamos conseguir pregar que a salvação é verdadeira, que a eternidade é verdadeira, se o nosso exemplo como cristão não acompanha, se o nosso procedimento for mentiroso. Como que nós vamos falar de verdades gloriosas, que são verdadeiras? Como que a sociedade vai olhar para essas verdades e acreditar nelas, se a credibilidade da igreja não anda bem? Como, queridos? Por isso, nessa manhã, eu queria convidar os irmãos a inclinarem as suas cabeças.